Oi pessoal, tudo bem? Tudo bom? O prato de hoje vai ser um filé mignon em crosta de ervas, ao molho de vinho tinto, acompanhado de batatas rosti e vagens francesas salteadas. Eu vou começar fazendo o molho, mas antes disso eu vou te passar para fazer a batata rosti, porque ela demora um pouquinho mais e aí a gente vai sincronizando com o tempo. Vamos lá. Tá bom? Gente, é o seguinte, a batata rosti é bem famosa, como também chamada de batata suíça. Na verdade é batata ralada, tá? Não tem nenhum segredo nisso. Ralo grosso, não tem nenhum segredo, todo mundo tem um raladorzinho desse em casa. O único problema é o seguinte, tem que ralar a batata na hora. Ela não pode ficar, como ela oxida fora logo depois que é descascada ou ralada, a gente não pode colocar ela em água, senão ela vai hidratar demais. Então eu vou começar ralando a batata, a gente vai servir de uma maneira diferente. Normalmente a batata rosti ela é feita como um hambúrguer numa frigideira. Ou seja, você coloca a batata ralada, tem um pouquinho de bacon ou manteiga derretida, depois vira como se fosse um hambúrguer. Nós vamos fazer de uma maneira diferente, mais prática, para se repetir em casa. E na verdade dá uma porção maior, que é fatiada como um bolo, fica mais bonito para apresentar. Bom, eu vou ralar 4 batatas, isso demora um pouquinho. Enquanto isso, a Van já vai mostrando para vocês como é que ela vai começar a fazer a base do molho de vinho. Vamos lá, vamos voltar para cá. Eu posso colocar a manteiga para cá? Pode ficar à vontade. Eu vou esquentei minha panela, ela já tá numa temperatura boa. Vou colocar um pouquinho de azeite ou óleo, que vocês preferirem, no fundo da panela, para dar uma selada, tá? E vou fazer o seguinte, pegar a paras de carne, me repoar e vinho. Só para falar para vocês um pouquinho, enquanto o meu azeite esquenta, para fazer o molho de vinho, a base do molho de vinho é o tal do demi-glace. O demi-glace é um dos molhos mais clássicos que a gente tem na gastronomia profissional. Ele demora, o Fernando já falou isso para vocês em outro programa, ele demora em torno de 48 horas para ser feito. Em casa ou num restaurante, se você tiver. É feito com ossos bovinos da parte do quarto traseiro, assados, né, no forno, dourados no forno. A gente coloca depois o mirepoix, que é a mistura de... A pimenta não vai, eu vou colocar a pimenta por conta própria, porque eu quero dar um saborzinho especial. Então são os ossos dourados no forno, com o mirepoix, que é um dos aromatizantes que a gente tem dentro da gastronomia profissional. Mesma quantidade de cenoura e salsão, ou seja, 25% de cenoura, 25% de talo de salsão e 50% de cebola. A gente junta nos ossos, deixa no forno dourando, soltando aroma, coloca o extrato de tomate, faz a pinçagem, que é deixar aquilo bem escuro para que dê cor ao demi-glace. Depois a gente coloca numa panela, acrescenta alguns aromáticos a mais, pimenta, alho, ervas, tomilho, alecrim, sálvia, o que vocês quiserem. Água e deixa aquilo reduzindo por 2 dias. A gente coa, vai formar um colágeno, ele vai ficar como se fosse uma gelatina e a gente usa aquilo que é o demi-glace, para a gente poder usar em molho. Muito, muito, muito utilizado na gastronomia profissional, tá? Como a gente não tem osso aqui, para dar uma agilizada no processo, porque a gente não vai ficar aqui fazendo 2 dias demi-glace para poder usar, que eu vou usar? A paras de carne, então eu fiz o meu filé, eu cortei o meu filé mignon, já deixei no corte que eu queria e vou usar as aparas da carne para poder fazer o meu molho de vinho, tudo bem? Vou colocá-las no meu azeite. Ele vai começar a pegar temperatura agora, ele vai dourar. E depois que a minha carne dourar, eu vou acrescentar o meu mirepoix. Como o Fernando já tinha dito em outro programa e reutilizando agora, eu vou acrescentar um toquezinho no mirepoix, porque eu acho que vai ficar gostoso. Pimenta dedo de moça, não vou usar as sementes, tá? Eu vou coar esse molho, então o meu mirepoix, que é a minha mistura de legumes, o meu aromático, não precisa ter corte, porque eu vou acabar coando tudo, então isso vai ficar na peneira. Vou pegar um pouquinho de pimenta dedo de moça, fatiar, tá? Falei que não ia usar a semente, ela tinha um pouco mais de semente do que eu imaginava, vai acabar indo com um pouquinho de semente, mas não tem problema, eu também vou coar, isso não vai me dar uma ardência muito grande no final do preparo, tudo bem? Tá dourando aí? Tá dourando, quer puxar pra você? Vou, depois a só gente vou volta. voltar aqui na rosti. Ó, batata ralada, pode ralar com a casca, isso só vai tornar a sua batata rosti um pouco mais nutritiva, tá? Pode colocar boa parte dela numa assadeira, de preferência antiaderente, tá?
Essa quantidade aqui está excelente para minha altura. Prontinho. E agora a gente rala metade da quantidade que a gente ralou de batata de queijo canastra. Isso a gente está fazendo por nossa conta. Isso não tem na batata rosti original. A Van roubou o meu ralador. Vou pegar ele de volta. E agora a gente rala no mesmo ralador que a gente ralou a batata, o queijo canastra. Nós temos os melhores, então aqui não vai ser muito complicado de conseguir. Eu estou usando um queijo canastra sem ser curado. Quem quiser usar o queijo curado, fica excelente também, não tem problema. Quem quiser usar outro queijo, fique à vontade, não tem problema. Isso vai ajudar muito, além de dar sabor, a fazer com que a batata fique mais, no final, mais unificada, mais fácil de ser cortada. Tá bom? Bom, pode descartar agora o ralador. Vamos pegar esse restinho de queijo que está aqui. Voltar para nossa assadeira. Lavar minha mão. E agora a gente junta um pouquinho de manteiga derretida. Tem aqui mais ou menos 3 colheres de sopa de manteiga derretida. Isso faz muita diferença no sabor final. Sal, pimenta. Toda vez que a gente falar pimenta do reino, pimenta nas nossas receitas, a gente está querendo dizer pimenta do reino moída na hora. Se for outra pimenta, a gente sempre avisa. Sal. Excelente. E agora, algumas folhinhas de tomilho e de alecrim. Que tá aqui, pega pra mim. Alecrim. Ótimo. Tomilho. Sempre fresco. Posso tirar? Excelente. Oi? Posso tirar daqui a panela? Pode. Mistura bem queijo e batata. Isso deve ficar bem uniforme para que apareça queijo em todas as partes e ele ajude a dar uma liga na batata. E aí a gente pressiona usando as mãos e fazendo como que uma torta, uma base que vai ser assada depois fatiada. Batata rosti praticamente pronta. Agora a gente só depende do forno. Lava bem as mãos. Enquanto isso, a minha carne está dourando para fazer o molho de vinho. Deixa só o pegador para mim um minutinho. Forno, mais ou menos 45 minutos. Ela vai ficar bem douradinha em cima, bem crocante. E a gente serve no final. A carne está dourando. Eu vou colocar o meu mirepoix aqui agora, tá? Para dourar junto. Lembrando sempre que a gente vai coar esse molho, então ele pode... eu não preciso de padronização de cortes nos legumes, tá? Vou deixar ele dourar aqui um pouquinho junto com a minha carne, que já dourou, tá bom? Já liberou aroma. A minha pimentinha também tá aqui. Agora eu vou pegar, enquanto meus legumes douram e liberam aroma, eu vou pegar um pouquinho de demi-glace pronto, que para quem não viu o programa anterior, já existe no mercado o demi-glace, que é o molho que a gente falou que demora 48 horas para ficar pronto em casa, em pó, tá? Graças a Deus as pessoas fazem, ajudam os cozinheiros de plantão. Então eles fazem o demi-glace, vende, as melhores marcas têm demi-glace, nos melhores supermercados também você encontra o demi-glace em pó, que é esse molho que eu falei, que demora todo esse tempo, todo esse processo que eu comentei com vocês, já prontinho pra gente usar. Para que ele não fique, como todo produto industrializado, ele acaba tendo aquele gosto característico, né? Que se você não der uma incrementada, fica sempre com a mesma cara. Então eu vou fazer o seguinte, para que a gente mude um pouco isso, eu vou usar o demi-glace em pó, o que facilita muito a vida da gente em casa, mas eu vou somar aroma e sabor a esse demi-glace que vem pronto, que você compra no supermercado. É por isso que eu fiz. Dourei a para de carne, o meu mirepoix, e agora eu vou colocar um pouquinho de tomilho e alecrim para que o meu molho fique com uma cara ou com sabor
diferente do que ele unicamente, como se eu usasse unicamente o pozinho e mais nada, tá? Coloquei um pouquinho de alecrim, um pouquinho de tomilho, sempre fresco, isso é importante, tá? Ó, os meus legumes já liberaram aroma, já deram uma dourada. Tá conseguindo ver? Hoje vocês trocaram, o Bobó tá lá e o Breno tá aqui. Cada hora, uma hora, a gente não sabe o que faz. Variação de equipe. Dói o braço, né? Deu uma dor, pegou? Aqui, ó, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar, eu tenho água fria, vou diluir o meu demi-glace na minha água fria. Ele é que nem aquele chocolate em pó, sabe? Que só dilui na água mais quente. O método, isso vocês vão ler na embalagem, a diluição dele é feita em água fria. A gente mistura o que a gente conseguir, tá? E essas pelotinhas que ficam aqui em cima, elas acabam diluindo no fogo a hora que a água começar a esquentar. Tudo bem? Ele fica assim, ó, fica com essas pelotinhas em cima, não tem problema, mistura o máximo que você conseguir. Eu já vou deixar ele pronto, só que antes disso, como molho é de vinho, eu vou deglaciar esses legumes e as aparas de carne com o vinho tinto. O que é deglaciar? É acrescentar um líquido numa panela onde haja uma certa, um sabor agregado ou grudado nesse fundo da panela, que acrescentando líquido, esse sabor vai diluir no líquido e vai acabar passando para o molho, que é o que a gente tem interesse. Ele vai soltar aquele vapor todo, tá? Vai fazer aquele barulhinho delicioso. E aí eu deixo reduzindo um pouquinho para que o meu vinho perca todo o álcool e concentre para que ele fique com um sabor interessante a hora que eu colocar o demi-glace, que eu tenho um resultado final satisfatório. Tudo bem? Enquanto isso, você precisa de mais um tempinho. Faz um favor para mim. Pega o processador pra eu já mostrar como é que faz a crosta. Tá. Enquanto Só o meu molho do fica pessoal que a pronto... quantidade de vinho aí foi um pouquinho maior em relação aos outros demi-glaces, porque o molho é de vinho, né? Pois é. Quem viu o outro programa que a gente fez, inclusive usamos o demi-glace como base do molho que a gente fez de cogumelo, a gente colocou menos vinho porque o molho era de cogumelo, obviamente. Como o molho é de vinho, eu preciso colocar uma quantidade maior. Pessoal, uma coisa antes que eu esqueça, vinho para cozinhar, a não ser que seja para sobremesa e olhe lá, alguma coisa muito específica, é sempre seco, tá? Usem vinho seco, seja tinto, seja branco, tudo bem? Não usem o vinho suave, não fica bom na gastronomia, não fica bom para molho, a não ser que você vá fazer uma sobremesa e de repente precise de um vinho mais adocicado. Mas via de regra, sempre vinho seco, tá? Aproveitando, enquanto o meu vinho tá reduzindo ali, eu vou começar a fazer a crosta. Eu tenho aqui 3 fatias de pão, para a quantidade que eu vou usar é mais do que suficiente. Eu tenho 3 fatias de pão duro já, amanhecido, ele deve ter uns 2 dias esse pão. Vou colocar aqui. E essa crosta que eu tô fazendo é para colocar em cima do filé, pra gente selar, vai ficar super gostoso, uma novidade para vocês fazerem em casa, sair do tradicionalzão. Eu tenho salsinha, manjericão, tomilho e alecrim aqui. Como é uma crosta de erva, eu tenho que usar essas ervas. Vou pegar um pouquinho de queijo ralado e vou usar aqui também. Ralar queijo parmesão, como eu já falei pra vocês anteriormente, em outros programas, sempre ralado na hora, tá? Pra ele Só ficar posso colocar o gostoso. demi-glace aqui, que o álcool já saiu? Bobó, pega aqui pra mim, por favor, meu bem. O meu vinho já reduziu praticamente a metade ao braço. O Fernando vai acrescentar pra mim o demi-glace, eu só vou começar a processar aqui. Agora aqui é só ferver e deixar o molho atingir o ponto. Depois a gente vai coar e o molho está praticamente pronto, só ser finalizado com sal, pimenta e manteiga gelada. Perfeito. Eu vou processar aqui e eu já volto com ele prontinho para mostrar para vocês. Bom, processado a minha crosta de ervas que eu vou usar para fazer no meu filé. Eu vou mostrar para vocês como é que fica, para que vocês não tenham dúvida em casa. Opa, obrigada. Fica assim mesmo, tá vendo? Uns pedacinhos maiores de pão, tá? É assim que tem que ficar. Conseguiu? Foi?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer isso pra cá, pra um bolzinho, pra uma travessinha de vidro, onde vocês quiserem. E vou colocar azeite. Eu preciso que ele fique como se fosse uma pastinha, para que ele me dê uma certa consistência para eu colocar na minha carne, para ele ir ao forno depois, tá? Dourar. Então coloco uma quantidade, aquela farofinha bem úmida, tá? Eu vou coloquei um pouquinho de azeite. Eu ainda sinto a necessidade de colocar um pouquinho mais, porque eu preciso pressionar e essa farofa precisa grudar, tá? Fica super aromática, o cheiro aqui é super gostoso dessa farofinha. E pra gente saber se o ponto tá certo, eu vou aproveitar e colocar uma pitadinha de sal, que eu não coloquei, tá? E vou colocar um pouquinho de pimenta. Fê, enquanto isso, o meu molho já chegou no ponto certo, o famoso ponto na P. Tira a colher pro pessoal dar uma olhadinha, tá vendo? Ó. A gente raspa, ele fica bem grudado, o caminho fica perfeito atrás da colher, tá? Já dá pra perceber que tá num ponto excelente de molho, né? O Fernando vai coar pra mim e eu vou finalizar aqui a minha crosta de ervas. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino sempre moída na hora, lembrando que isso me dá muito mais aroma do que a que vem já moidinha no saquinho plástico. E vou colocar um pouquinho de queijo ralado, que eu acho que fica bem interessante. Vou colocar vou ralar um pouquinho de parmesão aqui na hora. E vou misturar e vou ver se a textura tá pronta na mão. Então eu misturo um pouquinho aqui. E aí eu pego essa pastinha e coloco ela na mão para dar uma apertada. Se a gente conseguir formar uma crosta, tá? Ela não precisa estar muito... a gente tenta pressionar e ela vai formando essa camadinha que a gente vai colocar em cima do filé. Eu não posso colocar muito azeite, senão ele vai ficar muito grudado. Mas a princípio, esse ponto pra mim já tá bom. Se eu precisar de um pouquinho mais de azeite na hora de colocar em cima do filé, eu acrescento só pra finalizar. Vou só lavar minha mão aqui pra eu poder mostrar pra vocês a carne. Vou tirar isso daqui. Tá? Vamos lá. A carne, eu vou usar aqui o filé mignon, tá? É uma carne excelente pra gente fazer dessa forma, tá? Com essa crosta em cima. O que eu faço? Eu pego o filé mignon, limpo o filé mignon e coloco ele num filme plástico e amarro e pressiono as pontas para prender o filme plástico, para que o filé mignon fique de uma forma cilíndrica e leve para a geladeira por umas 4 ou 5 horas para que ele pegue esse formato redondinho. O corte do filé mignon que eu vou fazer hoje chama tornedor. Ele já tá na forma que eu quero, né? Ele já tá cilíndrico, redondo. E eu vou simplesmente aparar a pontinha dele para que... Fê, pega para mim uma tábua pequenininha branca, por favor. Vou colocá-lo... vou acertar só essa pontinha dele para que eu consiga deixá-lo de pé no prato, depois que eu colocar a crosta. O tornedor é um dos cortes que a gente usa pro filé, tá? Ele é alto desse jeito e requer cocção final no forno, porque só na frigideira eu não consigo dar a altura, dar a cocção interna que eu preciso. Então no final ele vai no forno, tá? Eu vou selar ele na frigideira e vou levar ele pro forno. Lembrando que o filé mignon a gente pode cortar em medalhão, temos o Chateaubriand, que é o maior deles, o tornedor, o escalope e o paillard. Esqueci algum? O paillard é o medalhão batido e o emancê, que é o cortezinho, tirinha, né? A tirinha que a gente usa para fazer o estrogonofe. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal e pimenta, sal dos dois lados do meu filé, tá? Lembrem-se que ele é alto, então sal sempre dos dois lados. Vou colocar a pimenta do lado que eu vou selar, tá? Vou colocar ela aqui e vou colocar ela aqui, tá? E vou levar isso pro fogo. Eu já tenho aqui uma frigideira já quente, aquecida. Vou colocar azeite ou óleo, que vocês preferirem. Vou esperar ele esquentar um pouquinho mais. O molho tá no ponto já, só mantendo o molho ele Fernando aquecido. coou.
A minha batata rosti tá prontinha. Deixa eu mostrar como é que ela fica. Passar isso pra cá enquanto o meu fogo, minha frigideira pega a temperatura que eu quero. Essa é a rosti, feita de uma maneira bem mais prática do que a tradicional. A gente parte como se fosse umas fatias de bolo para servir. A gente vai deixar esfriar só mais um pouquinho para poder desenformar e depois cortar em fatias e servir. Vou deixar ela aqui no cantinho, deixar ela esfriar aqui, deixar a frigideira da van esquentar. O forno está pré-aquecido para poder dar a cocção residual do filé. Fê, você tá com... Ah, deixa eu só ver como é que ela tá aqui. Vou deixá-la. Deixa eu... Já tá saindo fumacinha. Eu vou pegar o meu filé e vou começar selando pelas pontas, que foi onde eu coloquei a minha pimenta, tá? Vou deixar ela por aqui. Você quer falar um pouquinho, mostrar a gente vagem? só vai servir alguns legumes para poder dar cor e dar mais acompanhamento para o nosso prato. Eu tenho aqui algumas vagens francesas, elas são um pouquinho menores do que, até menor do que a rasteira, que já é menor do que a vagem comum. Então ela é tão pequena que ela não precisa de cozimento anterior. A gente vai, eu estou aquecendo uma frigideirinha aqui, vou aquecer um pouquinho mais, vou na verdade derreter manteiga, colocar um dente de alho ralado e vou saltear as vagenzinhas para dar cor, mais sabor e mais uma guarnição para o nosso prato. Bom, frigideira quente, vou pegar um pouquinho de manteiga. Eu vou deixar ela derreter. Essa manteiga era que eu ia finalizar o bolo. Já vou pegar mais para vocês. Já. Como a Vã já tinha dito anteriormente, não sei se nesse programa e outros, a gente sempre coloca um pouquinho de azeite quando derrete a manteiga para evitar que a manteiga queime. O ponto de queima da manteiga, o difusor da manteiga é muito baixo e ela queima muito rápido. Então a gente coloca um pouquinho de azeite, isso ajuda a fazer com que a manteiga queime na temperatura muito mais alta do que queimaria normalmente. Dente de alho, dá uma leve pressionada com a faca, tira as duas pontas, a casca sai mais facilmente. E aí a gente vai usar um ralador para poder ralar esse dente de alho. Gente, só voltando aqui um pouquinho, Bobó, eu já selei os dois lados, ó, tá vendo? Um lado e o outro, que foi onde eu coloquei a pimenta. E agora eu vou selar em volta do filé mignon. Feito isso, é óbvio que no meio ainda vai ficar cru. Então eu vou colocar a crostinha de erva e vou levar no forno bem alto até essa crostinha dourar. E aí a gente já serve com o molho, com a batata rosti e com as vagens que o Fernando vai fazer agora pra gente. Então enquanto eu passo pra ele, só pra mostrar pra vocês, eu vou selando a lateral do filé mignon para que a gente finalize a cocção no forno e ajude a crosta também a ficar dourada e crocante. Manda ver. Manteiga derretida, só tirar essa tabuinha daqui, deixar ela aqui. Agora a gente coloca o alho. E o alho é o seguinte, não tem que esperar dourar não. Começou a soltar aroma, a gente já pode colocar as vagens, senão Posso vai dar um desligar sabor. Daqui? Pode. É esse, né? Não, isso pode, obrigado. Começou a soltar aroma, já pode colocar as vagens, senão vai dar um amargor desnecessário e indesejado para o prato. Pessoal, só para vocês perceberem enquanto esquenta lá, a gente corta o filé num filé cru num certo tamanho. Por exemplo, eu cortei em torno de 4 dedos. Depois que ele vai para a frigideira, que a gente sela o filé, que nada mais é selar, como já diz a própria palavra, criar uma crosta em volta da carne, para que quando ela vá finalizar a cocção no forno, o líquido de dentro da carne não saia e assim mantenha a carne úmida do jeito que ela tem que ficar, a carne encolhe, tá? Então assim, se vocês quiserem fazer um tornedor, que é o corte que eu tô fazendo, vocês precisam cortar ele com uns 4 dedos na carne crua, tá? Porque depois que ele passou pelo processo de cozimento, né, por calor, ele reduz a mais ou menos 3 dedos, que é o tamanho que a gente quer para poder servir o filé. Feito isso, eu só vou... Meu filé tá selado, tá? De todos os lados. Eu vou tirar ele um pouquinho enquanto o Fernando faz a vagem aqui. Vou colocar a crosta e vou levar ele no forno só para finalizar.
As vagens estão começando a dar uma, a gente diz uma gritada, a frigideira está começando a dar uma seladinha. Enquanto isso a gente vai, enquanto a Van coloca a crosta. Deixa eu pegar a minha frigideira de novo, que eu vou usar ela para poder Eu vou pegar o meu pano fazer a crosta. e vou para a parte tensa. Ó, tábua em cima, em nome do Pai, reza, e aí, gira. Saiu. Feito isso, a gente tira. Linda. Tá aí a batata rosti, bastante cozida, bem douradinha. Esse queijo que dá essa cristalizada em cima dá um sabor sensacional. Depois a gente corta em fatias e serve junto com a nossa guarnição. Eu vou pegar o prato já. Ó, aqui eu vou aproveitar a minha própria frigideira que eu uso para selar o filé, para colocá-lo ao forno. Eu coloquei a crostinha de erva aqui em cima e vou colocar aqui, vou levar para o forno. Tá quente, porque eu tinha voltado para o fogo. Vou levar ao forno com o meu gratinador ligado numa temperatura alta para que essa crosta fique dourada e para que meu tornedor termine de cozinhar aqui, assar dentro. Vamos lá? Prontinho. Minhas vagens estão prontas. Molho. Vou voltar o fogo para manter ele aquecido. Deixa eu virar aqui para você. Você vai precisar da faca? Oi? Não, não mais. Ah, não, vou sim. Vou partir a batata. Sal e pimenta para finalizar o molho. Deixa eu pegar o prato. Você vai finalizar com manteiga gelada, né, o molho? Vou, já tá aqui, você já colocou em cima pra mim. Obrigada, meu bem. Pessoal, o molho. Filé é bem rápido. Só para dar uma dica para vocês. Como a nossa base é cozinha clássica francesa, a gente segue a ordem e respeita muito isso, porque de uma certa forma é importante dar uma diferença na finalização do prato, tá? Todo molho, a maioria dos molhos na cozinha francesa são finalizados com manteiga ou creme gelado, creme de leite. Isso faz com que o molho fique mais aveludado, fique brilhando e visualmente, sabor, textura fica incrível e visualmente também fica muito bonito. Tirei o meu molho do fogo e vou finalizar, tem que ser com manteiga gelada. E normalmente a gente faz isso fora do fogo, ele acaba dando uma textura melhor pro meu molho, tá? E um brilho característico. Deixa eu virar a boboca, senão você vai cair aqui dentro da panela, tadinho. Olha, tá vendo? A manteiga vai dissolvendo, eu vou colocar um pouquinho de sal, porque eu ainda não ajustei o sal, tá? No meu molho. A pimenta eu já tinha... um pouquinho já. Ah, colocou? Ok. Mas acho que eu tinha colocado pouco, vamos Se ficar experimentar. salgado, os meninos vão brigar com a minha. gente. Ó, finalizei, a minha manteiga derreteu. Fê, pode tirar, pode já preparar o seu... Eu termino aqui, A crostinha pode tá quase. Agora a gente pode cortar uma fatia. Eu vou ficar olhando aqui a crosta, porque senão a gente perde ponto, é muito rápido. Da batata. Vou pegar uma espátula. A pequenininha tá ali, você quer a grande? Fatia. Numa lateral, a gente coloca as vagens com o alho levemente tostado. Excelente. Deixa eu ver como é que tá o filé. E agora, filé. O filé tá no ponto, já vou desligar o meu forno. Deixa eu pegar a minha... Ah, tá. A crosta já tá dourada, tá? Vou pegar o meu molho para me ajudar aqui a finalizar o prato. Obrigada, meu bem. A carne está mal passada, ao ponto para mal passada. Excelente. Pega só um guardanapinho para mim, por favor. E aqui eu vou colocar o meu molho de vinho, tá? Tá numa textura ótima, tudo bem? Vou colocá-lo no meio da carne
pra ponta. Pegando a lateral do filé. Mais um chorinho. Delicinha de hoje. Rosti de batata com queijo canastra, vagens francesas salteadas com alho. E o tornedor de filé com crosta de ervas. Super gostoso. E o molho de vinho, obviamente, com um pinguinho de pimenta, porque todo mundo gosta, né? Gosta na pimentinha. Pois é. Espero que vocês gostem. Obrigado por assistir e até o próximo programa. Um abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau.